Hoje vamos conversar sobre a criança em situações de vulnerabilidade. E para isso, eu trouxe aqui conosco a professora Beatriz Lorenzini. Ela é psicóloga com foco na antroposofia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Professora, gostaria que a senhora falasse aqui para nós sobre o que é antroposofia, já que nós vamos conversar um pouquinho sobre a criança nas situações de vulnerabilidade. E a senhora é uma psicóloga com foco na antroposofia. Eu queria que a senhora primeiro conceituasse para a gente o que é antroposofia, porque logo em seguida a gente vai conversar um pouco sobre o olhar da antroposofia em relação à criança com risco de vulnerabilidades. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria estar aqui, nessa conversa, trazendo essas referências. E vamos então começar o nosso papo. Na verdade, o que é a antroposofia? A antroposofia, do grego, ela fala que é um conhecimento do ser humano. Então, a antroposofia, quando a gente vai no dicionário e busca, no grego quer dizer conhecimento do ser humano, Então, é principalmente nisso que a gente vem da base. E esse conhecimento ele foi desenvolvido por Rudolf Steiner, que é um filósofo austríaco, E o que traz de ajuda o conhecimento da antroposofia? Ele vai ampliar o conhecimento científico já existente. Então, numa leitura que você faz do ser humano, você pode buscar na antroposofia alguma coisa que ela pode dizer a mais, para você entender aquele fenômeno e buscar uma ajuda no cuidado do ser humano e no seu desenvolvimento de uma maneira global. Então, professora, nós sabemos que a antroposofia, ela divide as etapas do desenvolvimento humano em setênios. E pensando nas crianças, principalmente naquelas crianças de 0 a 14 anos, que seriam o primeiro e segundo setênios, partindo dessa premissa, qual é o olhar da antroposofia sobre essas duas etapas do desenvolvimento humano, dos 0 aos 7 anos e dos 7 aos 14 anos, e quais são os equívocos comuns que temos em relação a essas etapas? Então, como você traz, realmente, falando em linhas bem gerais, tanto a conceituação quanto o que eu vou falar agora, a antroposofia divide mesmo as fases do desenvolvimento por setênios, E a primeira fase do desenvolvimento é de 0 a 7 anos, E nesse desenvolvimento de 0 a 7 anos, o que a criança vai desenvolver? O seu sistema neurosensorial. E esse desenvolvimento é muito importante, Ele começa bem antes até do nascimento da criança, desde quando ela é gerada. A gente tendo que ter esse cuidado especial com como a criança virá ao mundo, Então até a antroposofia traz uma ampliação nesse seguinte sentido. A criança vai se desenvolver a partir do seu entorno. E o entorno tem que ser construído na coparticipação dos pais. E aí, para que ela sinta esse limite, sinta todo esse cuidado, e como esse caminho dos 0 a 7 anos vai ser construído, no primeiro momento ela está no útero da mãe, Então todo esse cuidado para entender o percurso. Depois ela vai passar para o berço, vai passar para o quarto, vai passar para a casa, vai passar para o jardim, para a rua e depois para o bairro. Então, pensando essas etapas do desenvolvimento, todos os cuidados que envolvem tudo isso já traz um aconchego e uma proteção para a criança. Lembrando também que a gente tem que pensar no ritmo da vida dessa criança, na questão sono-vigília, como tudo isso vai se determinar, Quando a criança faz 3 anos de idade, ela tem o primeiro lampejo do eu, E esse primeiro lampejo já traz também a possibilidade dela ter também a primeira lembrança, E como uma fase complementar e que a gente tem que trazer como uma premissa, o desenvolvimento do pensar, do sentir e do querer, que acontecem em etapas e vão, como também a gente colocar o desenvolvimento dos sentidos, principalmente os sentidos básicos, Quando a criança desenvolve tudo isso, ela vai já crescendo e se preparando para a fase de alfabetização. Uma fase do querer, Que a criança ela quer estar nesse mundo, correto? E está se desenvolvendo fisicamente. Os 0 a 7 anos é uma base para a vida inteira. Então tem que pensar na alimentação, no cuidado. Então desde o princípio, se a criança ou a família tem um acompanhamento de um psicólogo, ou o acompanhamento do próprio médico, vamos supor, que vai levando a conduta da família, observando as fases do desenvolvimento e o que a criança precisa em cada fase. E o que traz um calor e um aquecimento é essa troca sempre constante entre o profissional e a família, porque eu acho que tudo isso vai acontecendo com a criança e adolescente, ela está
dentro de uma família em que os pais também estão desenvolvendo esse papel de pai, esse papel de mãe, né? Principalmente os primeiros filhos, né? Eles fazem isso dentro da família, vão trazer essa premissa do papel de pai e mãe, mas depois esse papel vai desenvolvendo, vai crescendo, vai trazendo, né, um outro viés para a vida em família, né? Partindo do ponto, a senhora comentou sobre que os 7 primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento da criança. E do ponto de vista da medicina, do ponto de vista neurológico, realmente, essa primeira infância, ela realmente é fundamental. Até porque é um período em que o cérebro, ainda em desenvolvimento, ele tem uma alta formação sináptica, né? Ou seja, a criança está formando muitas redes neuronais, ao contrário de faixas etárias um pouco mais avançadas, porque posterior a essa fase, a gente tem um predomínio de podas, ou seja, a criança, a gente vai mais ajustar aquilo que foi produzido em excesso. Aí entra realmente essa questão de que nos primeiros 7 anos é uma fase em que a gente precisa estar atento a oferecer bastante recursos para crianças, enriquecimento de ambientes, diversas opções de brincadeira, de convívio com a família, de convívio com os colegas, os pares das mesmas idades. O que a senhora pensa disso? Não, eu acho que essa importância na convivência com a família é assim, fundamental, né? Porque quando ela imita o adulto, ela vai estar abrindo alas para a formação da força moral, né? Quando ela brinca com seriedade, ela vai conseguir no trabalho, levar o trabalho no futuro de uma maneira onde ela tem um compromisso diferenciado, né? Quando ela fantasia, né, através dos contos de fadas, dos jogos, da brincadeira, o que ela vai estar fazendo? Vai estar formando o sentimento moral dela, né? E a criatividade, né, ela vai estar colocando para a criança que ela aumente a sua confiança no mundo, né? Então, ela vindo com todas essas premissas, e a gente sabe que para criar esse ambiente, fazer parte do mundo com todos esses ingredientes, não é tão fácil assim. Mas a gente tem que exercitar com o outro. Quando eu tenho dificuldade, buscar uma ajuda, buscar uma leitura e buscar um conhecimento que amplie as possibilidades de convivência familiar. Qual é a principal diferença do segundo setênio em relação ao primeiro? A senhora comentou bastante situações do 0 aos 7 anos, e qual é, do ponto de vista da antroposofia, qual que é a diferença marcante do segundo setênio, que compreende os 7 aos 14 anos de idade, em relação ao primeiro? Então, no primeiro setênio é a formação do sistema neurosensorial, e no segundo setênio é a formação do sistema rítmico, que vai envolver mais o pulmão e o coração. E do ponto de vista, e o que isso caracteriza em relação ao comportamento da criança dos 7 a 14 anos? O que isso implica em relação ao seu desenvolvimento? O que ela vai estar mais... Ela vai estar procurando mais o quê? Quais são as necessidades dela nessa fase? Na primeira, a gente trouxe o terceiro ano como fundamental, quando ela, né, tem o primeiro lampejo do eu, né? Então aí ela forma a primeira memória. Na segunda fase, tem também marcos super importantes, né? Tem os 7 anos, que é quando cai a primeira dentição, e aí ela está pronta para se alfabetizar, né? Já com todo o organismo já dizendo, né, que a maturidade neurológica já aconteceu, então eu posso me alfabetizar, vai ter um processo muito mais natural de alfabetização. Aos 9 anos, né, ela vai ter uma maturidade para a vida dos sentimentos, né? E aos 12 anos é quando, né, já é o início da puberdade. Pensando nessas fases do desenvolvimento ainda, né, o que as famílias podem fazer, né, para proteger a criança em relação às etapas mesmo do desenvolvimento, ao seu ambiente? O que elas podem fazer em relação... Então, essa etapa, principalmente a etapa dos jogos e brincadeiras, né? Então, aquelas coisas, e a formação dos ritmos também, né? Principalmente nessa etapa, você vai formar o ritmo diário, o ritmo semanal, o ritmo mensal, né? Que são essas questões da criança ter bem marcadas etapas da vida, né? Ela tem o período em que ela brinca, tem o período em que ela estuda, né? Sempre é família pensando em planos para o futuro. Que planos seriam esses? A família vai viajar, para onde nós vamos, todo mundo participando, todo mundo escolhendo junto, fazendo aquele plano genuíno em que todos possam estar junto, dando as suas opiniões e dizendo, né?
se sentindo pertencente mesmo ao grupo familiar, né? Afora isso, além dos jogos e brincadeiras e dessa participação, é quando entram, realmente a criança vai fazer um esporte, ela pode se envolver com pintura, ela pode se envolver com música, ela pode fazer uma peça teatral, né? Porque tudo isso vai desvelando e abrindo um espaço para essa fase, né? Que é a fase de troca, né? Ali ela descobre o tu, né? Descobre o outro, né? Então ela vai respeitar muito mais o outro ser humano quando ela começa a fazer parte desses contextos que permitam essas trocas mais genuínas, né? No jogo, na brincadeira. Então a família, obviamente, ela tem um papel muito importante em relação ao desenvolvimento da criança, né? Em relação à questão do afeto, a questão do diálogo. Então tudo isso é importante para a construção da personalidade, né, de como essa criança vai ser futuramente, correto? E a gente pensar um pouco no ambiente também, né? Porque se de 0 a 7 o mundo é bom, né? De 7 a 14, veja bem, a continuidade, o mundo é belo. E de 14 a 21, o mundo torna-se verdadeiro, né? Para tudo isso acontecer e a criança conseguir trazer para si todo esse contexto, né? No seu entorno, essa contribuição tem que ser de parte a parte. Tanto a criança vai entendendo qual é o tipo de mensagem que ela coloca no mundo, quando ela recebe essa mensagem mais calorosa, mais amorosa, vinda não só da família, né, mas também dos ambientes que ela frequenta. Se ela vai à escola, né, também dizem dessa coisa da existência da instância amada ou da autoridade amada, que pode ser o professor, mas a partir daí, então tem uma outra construção de relacionamentos também. É toda uma inter-relação, né? É em casa, é na escola, é na sociedade. Então todo mundo faz parte, né, do desenvolvimento da criança. O envolvimento também com a religiosidade, como essa religiosidade vai ser construída num ato de devoção, né? Então as escolas, né, principalmente da Waldorf, né, elas trabalham exatamente isso com as crianças, o ritmo do ano, o ritmo do mês, o ritmo da semana, o ritmo do dia, porque tudo isso vai entrando na criança, vai ocupando tempo com criatividade, com espontaneidade, né? Uma nova forma de estar no mundo e um novo olhar para se lançar também em relação aos contextos do qual ela participa, né? Obrigado, professora, pelo bate-papo. E no próximo bloco nós vamos retomar a nossa conversa sobre a criança em situação de vulnerabilidade.